Bom, continuando então, o empuxo é a força exercida sobre um corpo imerso no fluido. Então, vai depender da pressão dessa parte mais rasa e a pressão dessa parte mais funda. Nessa parte mais funda, como a pressão é maior, nessa área vai ter uma força maior comparado com a força nessa área onde a pressão é menor. Então, para eu descobrir qual é o valor dessa força, eu faço a diferença entre as forças aqui embaixo e a força aqui em cima. Então, o empuxo vai ser a força do líquido exercendo sobre o corpo, que vai ser a diferença entre as forças na parte mais funda e a parte mais rasa. F2, então, vai ser o quê? Vai ser dGA-H2 menos H1. Por quê? Porque F1 vai ser a pressão nessa profundidade vezes a área, né? Já que a pressão é força dividido pela área, a força é igual a pressão vezes a área. Nesse ponto P2, então, eu vou ter dGH2 vezes a área. Então, como o empuxo vai ser a diferença entre essas forças, eu faço, então, dGA, coloco em evidência, H2 menos H1, né, que é a diferença entre as alturas aqui. Lembrando que H2 menos H1 vai ser exatamente igual à altura desse cilindro aqui, que eu vou chamar de H. Ou seja, a força de empuxo vai ser igual a dGA H. H é a altura do cilindro, sendo que A vezes H vai ser o volume total desse corpo imerso no líquido. Portanto, colocando aqui A vezes H igual a volume, o empuxo vai ser dVg, ou seja, o empuxo vai ser o valor da densidade do líquido multiplicado pelo volume do líquido do corpo submerso vezes a gravidade. Ou seja, o empuxo vai ser igual a dVg. E lembrando que densidade vezes volume é igual a massa da água deslocada. Então, massa da água deslocada vezes a gravidade, eu tenho o peso da água deslocada. Então, simplificando, a força de empuxo vai ser igual ao peso da água deslocada pelo esse corpo imerso nesse fluido. Então, fica uma relação muito simples, né? A força que eu vou sofrer para cima vai ser igual ao peso da água que ele deslocar. Então, vamos agora para uma demonstração dessa força de empuxo, né? Uma demonstração muito simples que a gente faz usando um tubo de acrílico, que aqui é um tubo de acrílico, e aqui eu colei duas películas de borracha bem fina, né? Eu usei aquelas luvas cirúrgicas, né? Aquelas luvas que tem uma borracha bem fininha. Então, cortei dois pedaços e colei aqui na, nas extremidades desse tubo de acrílico. E outra coisa, esse tubo de acrílico, deixa eu mostrar para vocês, ele tem uma saída de vidro, né? Quer dizer, esse cilindro, ele é conectado a esse tubo, e esse tubo, ele está aberto, ou seja, ele vai estar aqui com a pressão atmosférica. Então, vamos ver o que acontece quando a gente mergulha esse tubo dentro da água. A gente pode observar que a película de borracha começa a ficar abaulada, né, por causa da pressão da água. E aqui em cima também vai ficando abaulado, só que menos do que essa parte de baixo. Então, aqui a gente pode mostrar que aqui embaixo a pressão é maior do que a pressão aqui, gerando uma força para cima, por causa dessa diferença de pressão, né? Então, isso aqui é para a gente poder visualizar a diferença de pressão que existe entre a parte de baixo e a parte de cima, né? Dá para perceber que fica bem mais abaulada essa parte de baixo comparado com a parte de cima. E conforme você vai penetrando na água, quanto maior a profundidade, maior vai sendo a pressão embaixo
E maior também vai sendo a pressão em cima. Então, sempre vai ter uma diferença de pressão entre as duas partes, na parte de baixo e a parte de cima. E como medir esse empuxo, né? Então, ali nós vimos que a força de empuxo depende das forças da parte de baixo e da parte de cima. E para medir esse empuxo, a gente pode usar simplesmente uma balança, né? Uma balança em que você coloca um reservatório, no caso eu vou colocar água, né? E vou colocar um líquido não, um corpo dentro desse reservatório com água, mas sem que ele encoste no fundo. Ou seja, eu não vou querer medir o peso desse objeto, mas sim a força exercida pela água sobre esse objeto. Ou seja, eu quero saber qual é o empuxo sofrido por esse corpo submerso na água. Então, aqui é uma demonstração de que quando você submerge, coloca um corpo dentro de um líquido, esse líquido vai exercer uma força para cima, força de empuxo. Por outro lado, essa força que o líquido exerce sobre o corpo exerce sobre o líquido, né? Então, existe uma força de reação a essa força para cima que o corpo exerce para baixo, que é exatamente igual ao peso da água que você deslocar. Então, nesse desenho aqui a gente pode notar que não importa o que você coloque aqui. Se você submergir um cilindro de ferro, por exemplo, coloca ele aqui. Ou simplesmente você colocar, acrescentar mais água aqui nesse reservatório, o peso, quer dizer, a massa que a balança vai marcar é equivalente, né? Então, não importa o que você coloca aqui, se é um cilindro de ferro ou se você coloca mais água aqui. O que importa é a quantidade de água que você deslocar, né? Então, a quantidade de água que você deslocar vai ser igual ao volume desse cilindro ou o volume de água que você acrescer aqui nesse reservatório. Aqui dá para mostrar, então, que esse cilindro, ele deslocou 500 gramas de água, né? Assim como se eu colocar 500 gramas de água, ele vai marcar 500 gramas, ou 500 ml. Né? Então, aqui dá para concluir que o volume desse cilindro equivale a 500 ml. Né? Então, é uma maneira indireta da gente poder medir o volume desse cilindro. Eu quero saber o volume de um objeto. Então, eu mergulho ele na água sem que ele encoste no fundo e eu meço a quantidade de água, a massa de água que ele deslocar. Se ele deslocar 100 gramas, equivale que o volume do objeto é de 100 ml. Então, aqui, vamos fazer uma demonstração, né, do empuxo e essa relação entre o peso do líquido deslocado, né, e o empuxo. Então, vamos ver. Então, aqui eu tenho um, um reservatório com um monte de bolinhas de gude, né? E aqui, ó, até essa marca vermelha em cima desse cilindro é exatamente o volume de 1 litro. Né? Então, o volume externo desse cilindro aqui, até a marca, é 1 litro. E agora vamos medir, né, a massa desse conjunto. Né? Então, dá para ver com essa balancinha que isso aqui, né, pesa mais ou menos 1 quilo. Quer dizer, a massa desse conjunto equivale a 1 quilogramas. Né? 1 quilograma aqui. E a pergunta é, se eu colocar isso aqui na água, ele boia ou afunda, né? Se eu colocar esse conjunto todo dentro da água, um conjunto que tem 1 quilo, 1 quilograma, e o volume desse objeto é de 1 litro até essa marca, e a pergunta é, se eu colocar isso na água, ele afunda ou boia? Então, vamos ver.
ele boia, né? E a gente pode observar que ele boia exatamente até essa marquinha vermelha. Ou seja, quando ele afundar exatamente 1 litro, né? 1 litro de volume submerso equivale a um empuxo de 1 quilograma para cima. Então, houve equilíbrio entre o peso, que é de 1 quilograma, né? 1 quilograma equivalente ao peso de 1 quilograma, o peso equivalente de 1 quilograma para baixo. Então, ele sofreu uma força de empuxo equivalente a 1 quilograma para cima, né? 1 quilograma, lembrando que ele é em torno de 10 newtons, e o peso de 1 quilograma, mais ou menos 10 newtons. Então, eu tenho 10 newtons de peso para baixo e 10 newtons de peso de empuxo para cima. Ou seja, o corpo entrou em equilíbrio e ele não afundou. Então, outra aplicação muito interessante desse sistema de empuxo, né, é o densímetro de sólidos ou líquidos, né? Então, é um densímetro que basicamente mede a densidade de maneira indireta, né? Nós podemos medir a densidade de um corpo pela razão entre massa e volume, né? A massa de um corpo é muito simples, basta colocar em cima da balança e você mede a massa. Porém, o volume muitas vezes não é muito trivial, não é muito fácil de você medir. Às vezes o volume um corpo é muito irregular, né? Por exemplo, a questão da coroa do rei de Siracusa, né? Que o Arquimedes, ele tentou descobrir se a coroa era de ouro ou não. Então, para descobrir se um objeto é de ouro, ou de prata, ou de outra substância, você pode medir a densidade, que a densidade é uma característica de um material, de uma substância. Então, pela densidade, você pode dizer do que é feito um certo material, né? Então, para descobrir se a coroa era de ouro puro ou mistura de outras substâncias, outros materiais, você podia, através da densidade, dizer se era de ouro puro ou não. Para descobrir se é de ouro, então, pela densidade, a densidade é a relação entre massa e volume. Massa você mede na balança, só que o volume de uma coroa, por exemplo, é muito complicado de você determinar, né? Então, a saída é colocar essa coroa dentro da água e verificar quanto de água que ele deslocou, né? Só que medida de volume é muito complicado, porque o volume ele depende de outros fatores, como, por exemplo, tensão superficial. Você poderia medir, por exemplo, quanto de água escorreu, né? Quanto de água saiu do copo quando você enfia a coroa. Mas esse é um problema difícil, porque você tem a tensão superficial e nem toda a água, nem todo o volume sai da água, né? Fica-se uma película, e muitas vezes a película tem um volume razoável. Então, o volume não é uma coisa que é fácil de você medir. No entanto, a massa é muito fácil, é uma balança, né? Então, a quantidade do sólido que penetrar vai ser exatamente a massa de água que você deslocar, né? Então, a gente pode usar esse princípio do empuxo para determinar o volume de maneira indireta, né? Então, eu pego água, coloco o objeto, mas sem encostar no fundo, meço quanto de água ele deslocou. E a quantidade de água que ele deslocou é a quantidade de ml que esse objeto tem. Porque eu sei que a densidade da água é 1 grama por 1 ml, 1 grama por centímetro cúbico. Então, se ele deslocou 500 gramas, 500 centímetros cúbicos, ou 500 ml. Tá? Então, vamos ver uma aplicação, né, que é o densímetro de sólidos ou de líquidos. Então, aqui tem uma balança, aqui água, e aqui, vários objetos, né? No caso, são todos chumbadas de pesca, né? O material é chumbo, e de vários tamanhos diferentes, de volumes diferentes. Então, se eu quiser determinar qual é a densidade desses objetos, eu meço a massa e eu meço o volume deles. E
eu posso pegar vários objetos de volumes diferentes e fazer até um gráfico, né, de massa e volume para diversas massas e diversos volumes. E através desse gráfico eu posso determinar a densidade média desses materiais. Então vamos ver o vídeo, né, para mostrar como é que a gente pode medir, determinar a densidade de sólidos. Então, aqui, estamos ligando aqui a balança, né? Essa é uma balancinha que vai até 200 gramas e tem até centésimos de grama, né? Que você tem uma sensibilidade de centésimos de grama. Então, inicialmente, a gente mede a massa. Simplesmente você coloca o sólido na balança e mede-se a massa. Tem 108,08 gramas, né? Esse objeto aí. Bom, temos a massa. Agora, precisamos determinar o volume. E para isso, a gente usa, então, água, né, cuja densidade é conhecida. Então, tem a água sobre a balança. E essas balanças atuais têm essa possibilidade de zerar, né? Você zera muito facilmente. E agora a gente vai introduzir o corpo na água, mas sem que ele encoste no fundo, né? Então, nós vamos submergir totalmente o objeto. E a gente pode observar que a massa de água deslocada deu 9,90. 9,90 gramas é a massa de água que ele deslocou. Ou seja, ele deslocou 9,90 centímetros cúbicos de água. Então, o volume desse objeto é 9,90 ml, ou 9,90 centímetros cúbicos. Bom, podemos fazer isso para, de todos eles, fazer o gráfico, como eu falei, ou outro objeto metálico, né? Agora, a gente pode usar esse mesmo valor, esse mesmo objeto, para determinar a densidade de líquidos, né? No caso da água, a gente usou a água para calibrar o volume. Nós sabemos o volume disso porque para cada grama de água deslocada dá 1 centímetro cúbico de volume. Agora, se eu, ao invés de usar água, usar um outro líquido na qual eu quero determinar a densidade desse novo líquido, a gente pode usar o mesmo processo. Só que agora, o volume desse objeto já é conhecido, né? O volume desse objeto, já usei a água para calibrar. Então, eu sei que o volume desse objeto dá 9,90, né? Centímetros cúbicos. Eu sei o volume disso, porque eu sei por meio da água, né? Então, vamos agora mostrar como é que você determina a densidade de um outro líquido, que não seja água. Só que agora eu vou usar esse corpo como corpo de prova, cujo volume eu já sei. Então, eu vou pegar água, álcool, né? Álcool 92,8, né? E eu quero saber se a densidade dele equivale ao álcool 98, 92, né? Ou seja, eu quero saber se não tem água aqui, por exemplo, misturada. Então, de novo, eu zero a balança. E agora vamos submergir o objeto dentro do álcool, né? Então, nós já sabemos o volume dele através da água. E agora eu estou medindo a massa de água deslocada por esse volume, tá? Ou seja, eu sei o volume desse objeto. Agora eu sei a massa deslocada por esse volume. Ou seja, a massa dividido pelo volume. O volume eu sei pela água, tá? Então, sabendo a massa e sabendo o volume, eu posso descobrir a densidade agora do líquido, né? Então, você pode usar esse mesmo sistema para determinar a densidade de líquidos, não só de sólidos. Bom, então, vamos ver outra relação, né? Que é o seguinte.
Se eu tiver um objeto de 690 ml mergulhados na água, esse objeto, já sei qual é o empuxo que ele vai sofrer, né? Por quê? Se eu tenho 690 ml de água de volume deslocado, eu vou sofrer uma força de empuxo de 690 gramas, né, para cima. É como se eu tivesse uma força equivalente ao peso de 690 gramas para cima. Mas o peso dele é 695, ou seja, ele vai sofrer uma força peso para baixo, né? Deixa eu voltar aqui. Enquanto que você tem uma força de empuxo 690 para cima. Ou seja, o peso dele vai ser maior do que a força de empuxo, né? E, por outro lado, esse objeto aqui vai ter 695 ml, esse é um pouco maior, e cujo peso é 690 gramas. Ele vai sofrer uma força de empuxo para cima equivalente a 695 gramas, enquanto tem 690 gramas de peso para baixo, né? Equivalente peso para baixo. Então, esse objeto vai afundar. Então, esse afunda, né? Não, desculpa. Esse daqui vai ter uma força de empuxo maior, então isso aqui boia, e esse daqui vai afundar, né? Então, outra coisa interessante, a relação entre massa e volume, eu tenho a densidade, né? Então, a densidade desse objeto aqui é maior do que 1, ou seja, a densidade desse objeto é maior que o da água, e desse outro objeto, a densidade dele é menor que o da água. Então, vamos ver essa relação entre massa e volume, tá? Então, nós temos aqui 3 cilindros. Opa, desculpa, vamos voltar. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Então, eu tenho 3 cilindros. Esses dois aqui, eles têm o mesmo volume. Olha, esse tem 1.337 gramas de massa e 702 centímetros cúbicos de volume, tá? Aqui uma balança, só para medir, ó, a massa. Então, aqui dá para ver, ó, 1.337, hein? Dá para ver mais ou menos esse valor. Olha, a gente pode perceber que como existe uma força de empuxo, ele vai sofrer uma força de 702, né, equivalente a 702 gramas para cima. E se eu tenho 1.337, então vai restar em torno de 600 e alguma coisa para baixo. Ou seja, esse objeto afunda, né? Agora, esse outro objeto tem o mesmo volume do primeiro, 702 centímetros cúbicos. Porém, a massa dele é menor. A gente pode ver que a massa dele é da ordem de 688, né? Quase 700 gramas, né? Esse daqui, quando você coloca na água, ele boia. Como ele deslocou 702 centímetros cúbicos, ele sofre uma força de empuxo equivalente a 702 gramas para cima, enquanto que a massa é 688. Então, o empuxo, nesse caso, supera a massa, né? A força-peso. Agora, esses dois têm a mesma massa. O volume é diferente, mas a massa é igual. 688 gramas, 688 gramas. Então, de novo, aqui né, a balança para comprovar o peso, né, a massa dele. E o volume dele é 356 centímetros cúbicos. Então, veja que ele sofreu um empuxo, né, para cima, alivia aqui a balança, o peso aparente menor. Só que esse objeto agora, ele afunda, porque o empuxo vai ser menor do que o próprio peso. Então, essa é a relação entre massa e volume, né? Então, para um objeto boiar, eu tenho que o empuxo tem que ser maior que o peso, né? Ou seja, o empuxo é densidade do líquido, volume do líquido vezes a gravidade.
tem que ser maior do que o peso do objeto, que é a massa do corpo vezes a gravidade. Então, a gravidade a gente pode cancelar, né? Então, a densidade do líquido vezes o volume do líquido tem que ser maior do que a massa do corpo. E nós sabemos que a densidade do líquido e o volume do líquido vai ser o quê? A densidade do líquido, tá? Ou seja, se a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, esse objeto vai boiar, né? Enquanto que se a densidade do líquido for menor do que a densidade do corpo, esse corpo afunda. Então, essa relação entre as densidades também pode te indicar se um corpo vai boiar ou se vai afundar. Bom, então aqui é uma situação de afogamento, né? Então, essa pessoa tem 80 quilogramas, vai dar um peso de mais ou menos 800 newtons, cujo volume do corpo que está imerso na água, então dos braços, da cabeça, tudo para baixo, eu tenho 78 litros de água que ele vai deslocar, né? Pela quantidade de água que ele desloca, 78 litros, eu sei qual é a força de empuxo que ele vai sofrer, né? Se é 78 litros de volume que ele desloca, é 78 quilos de empuxo para cima. Mas a massa dele, o peso dele vai superar, né? 800 newtons para baixo e 780 newtons para cima. Ou seja, o peso dele supera o empuxo. Ele vai afundar, né? Então, ele afunda, depois ele boia, afunda, boia. Qual que é a saída para essa pessoa não se afogar? É aumentar o empuxo, já que o peso dele você não consegue alterar, né? O peso, a massa, vezes a gravidade você não altera, mas o empuxo você pode alterar. O empuxo, nós sabemos que depende da densidade do líquido e do volume do líquido que foi deslocado. A densidade do líquido você pode alterar, por exemplo, colocando sal na água, açúcar, alguma coisa que aumente a densidade do líquido. Mas se isso não for possível, você pode alterar o volume, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é estufar o peito, encher de ar o pulmão e relaxar, né? Para não ficar com os músculos contraídos, relaxa, né? Expande bem o peito, aumenta o volume. Outra situação é você mergulhar a cabeça dentro da água e deixar só a boca e o nariz para fora. A cabeça já tem quase 3 litros de volume, né? De água deslocada. Ou seja, eu tenho uma força de empuxo equivalente a quase 3 quilos para cima, né? Então, nessa situação, a massa não mudou, 80 quilogramas, mas o volume aumentou de 78 para 81 quilogramas. Ou seja, nessa situação, o volume o empuxo, né, vai ser de 81 quilos para cima, enquanto que o peso é 80 para baixo. O empuxo supera o peso. E a pessoa consegue boiar, né? Bom, e aqui alguns outros experimentos, né, relacionados com o empuxo. Um deles é o ludião, né? O ludião é feito com vidro e eu mesmo faço, né, soprando vidro. Então, aqui é a maneira de você colocar água dentro do ludião. Mas vamos mostrar o ludião na prática, né? Aqui está um tipo de ludião, nós vamos mostrar 3 tipos de ludião aqui no caso, né? O salva-vidas, o girador e o fica onde está, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o vídeo. Pega uma garrafinha com água. Esse primeiro aqui, ele está com água dentro e é todo selado. E a densidade dele, desse conjunto, é maior do que a da água, portanto, ele afunda. Esse outro ludião, ele tem uma abertura, né? Ele tem uma abertura aqui, ó, né? Ele tem um buraco. Já está com um pouquinho de água dentro e aqui tem ar, né? Então tem ar, água e o resto é vidro, sendo que tem uma abertura ali na base, né? Na parte de baixo. Então colocamos os dois na água. Inicialmente o empuxo está superando o peso, né? Mas quando você aperta a garrafa, o ludião desce. Acontece que quando você aperta a garrafa,
Você transmite pressão para todos os pontos do líquido, inclusive a pressão é transmitida para dentro da cabeça dele. Então, deixa eu voltar um pouquinho, só para mostrar que quando você aperta a garrafa, a bolha de ar diminui de tamanho por causa da pressão. E diminuindo a bolha, diminui o volume do líquido deslocado, ou seja, diminui o empuxo. Então, você pode aqui, agora, que ele está pescando, né? Está salvando o outro ludião. Então, você controla a flutuabilidade por meio da quantidade de água que ele deslocou. E a quantidade de água deslocada depende do tamanho da bolha. Apertando a garrafa, a bolha diminui de tamanho e o volume do líquido deslocado diminui e diminui o empuxo. E aí o peso fica maior. Em outras palavras, pode dizer que quando você aperta a garrafa, entra mais água dentro do ludião e a densidade do conjunto fica maior do que um, ou seja, fica maior que a densidade da água, né? É outra maneira de você explicar. Agora, o outro tipo de ludião, né? Esse ludião agora, ele tem, já está com água dentro, e ele tem um rabinho aqui, né? Ele tem um rabinho que tem um furo bem pequenininho aqui. Tá? É por ali que a gente coloca a água, né? Naquele sistema de aquecer numa vela, numa chama. Então, aqui está o furinho bem pequeno. Então, por ali pode entrar água ou pode sair água. Então, agora, fechando aqui a garrafa. Quando você aperta, a bolha diminui o tamanho, diminui o empuxo. Mas quando você solta, a água sai pelo rabinho, né? Só que ele sai pela lateral e pela lei da ação e reação. Quando a água sai pelo furinho, essa mesma quantidade de água empurra o rabinho para o outro lado e faz esse ludião girar. Vamos ver novamente aqui, né? O ludião girando, né? Conforme você solta, a bolha aumenta de tamanho de novo, expulsa a água e a água faz esse movimento de ação e reação. Tá. Então agora vamos ver o próximo ludião, né? O próximo ludião, esse é mais curioso, né? Que é um ludião que fica onde está, tá? Então, vamos apertar a garrafa, então, de novo, ele diminui o empuxo. Só que, estranhamente, ele fica parado aqui. Ele não sobe mais, ele fica aí. Agora eu vou fazer ele subir. Subiu, só que agora ele fica em cima, né? Quer dizer, ele fica onde está. Então, por que que quando você aperta, ele desce e fica aqui embaixo? E por que que quando você aperta lateralmente, ele sobe e fica aqui em cima? Bom, vou mostrar o segredo aqui então. Então, quando você aperta a garrafa nessa posição, você diminui o volume, né? Quando você aperta, você pode ver que o nível da água ele sobe, ó. E quando você aperta na lateral, você aumenta o volume da garrafa, né? Aumentando o volume, diminui aqui o nível da água. É uma garrafa diferente, né? Uma garrafa meio achatada. Então, quando você aperta desse jeito, né? Aperta, agora apertando do outro lado, né? Nas laterais, diminui o volume. Então, o que acontece é o seguinte, quando você aperta aqui, nessa face aqui, você diminui a bolha, o empuxo diminui, né? A densidade desse conjunto fica maior e ele desce. Mas por que que ele fica parado aqui embaixo? Acontece que ele está com densidade muito próximo da água, né? Então, aqui em cima, a pressão hidrostática é menor do que a pressão hidrostática aqui. Aqui a pressão hidrostática é maior. Então, quando ele desce aqui, como a pressão aqui é um pouquinho maior, essa bolha não consegue aumentar de tamanho, né? Ou seja, a bolha fica
pequena, por causa da pressão hidrostática sendo maior, então ele fica e não consegue mais subir, né? É diferente dos outros dois ludiões, que ele tinha uma bolha grande, né? Então, quando ele chegava aqui, apesar da pressão aqui ser maior do que aqui em cima, essa bolha conseguia aumentar de tamanho e conseguia subir, né? Agora, esse daqui, como essa bolha aqui, a densidade desse conjunto está muito próximo da água, é, qualquer diferença de pressão é suficiente para essa bolha não crescer, né? Então, como essa bolha aqui não consegue crescer o suficiente para aumentar o empuxo, ele fica parado aqui. Por outro lado, se você apertar aqui nas laterais, você vai aumentar o volume, né? E diminuir a pressão aqui interna. Diminuindo a pressão aqui dentro da bolha da cabeça também diminui, né? E a bolha cresce, e aí o empuxo aumenta e fica maior do que o peso dele, tá? Então, a maneira de você apertar influencia se a bolha vai diminuir ou se vai aumentar, né? Então, tem que ser uma garrafa diferente, né? Tem que ser uma garrafa desse tipo. Bom, agora um outro efeito curioso, né? Que é papel alumínio, né? Um ludião feito com papel alumínio, né? Então aqui a pergunta é, eu tenho uma folha de papel alumínio e água. E a pergunta é, será que a folha afunda, né? E se eu pegar essa mesmo papel alumínio e fizer uma bolinha bem pequena, bem amassada, será que ela boia ou será que ela afunda, né? Então vamos ver esse experimento curioso, né? Então aqui tem um reservatório com água. E aqui, uma folha de papel de alumínio. Papel de alumínio de cozinha mesmo, né? Como sabemos, o alumínio, a densidade dele é 2,7 gramas por centímetro cúbico, ou seja, ele tem uma densidade maior do que o da água. Então, apesar de ser uma folha fina, a densidade dele é maior do que o da água. Ele afunda na água, né? Lógico que se eu deixar ele deitado, a tensão superficial pode fazer com que ele não boie, né? Então, eu tenho que afundar ele assim. Agora vamos tirar a água e vamos amassar e fazer uma bolinha o menor possível. Amassar bem mesmo, com as mãos. Pronto. Agora, a bolinha, em vez de afundar, ela boia. Acontece uma coisa estranha, né? Porque, aparentemente, eu estou diminuindo de volume a criança pode achar, não, agora, como ela está bem amassadinha, ela vai afundar. Mas acontece o contrário. E por que que ela boia, né? Então, a gente pode discutir por que que ela boia e por que que, no primeiro caso, ela afunda. E como ele boia, eu posso usar ele como um ludiãozinho. Coloca na garrafa com água e apertamos a garrafa. Tá? Conforme aperta, né, a bolinha de papel alumínio ela desce. Então, no fundo, o que acontece é que quando você faz uma bolinha com papel de alumínio, você simplesmente aprisiona pequenas bolhas de ar dentro desse objeto, dentro da bolinha, né? Então, a bolinha, você tem o alumínio e algumas bolhas de ar que estão aprisionadas. E acontece a mesma coisa com o ludião, né? Quando você aperta, essas pequenas bolhas dentro do papel alumínio, elas diminuem de tamanho. E o empuxo, o volume do líquido deslocado diminui e o empuxo diminui. E com isso ele desce, né? Ele desce na garrafa. E quando você solta a garrafa, essas bolhas aumentam de tamanho e o volume aumenta, o empuxo aumenta e ele sobe. Então é o mesmo princípio do ludião, só que aqui a gente não está vendo as bolhas estão aqui dentro do papel alumínio. E como é que eu faço para que essa papel alumínio afunde, né? Mesmo fazendo uma bolinha de papel alumínio, eu quero que ela afunde.
Então, como que eu faço isso, né? Então, vamos ver nesse vídeo, né? Como que você faz uma bolinha de papel alumínio que afunda. E mostrando de novo que ele afunda. E aqui o segredo, né? É fazer uma bolinha de papel alumínio dentro da água. Então, isso evita que você aprisione bolhas de ar, né? Na bolinha. Agora ele afunda, né? Porque agora já não tem mais as bolhas de ar aprisionadas. Esse aqui é um exemplo de como você faz um papel alumínio afundar. É, castiçal para a vela, também usando o princípio do empuxo, né? É um tubo de vidro, né? E uma vela, a vela é feita de cera, né? Parafina. E vamos ver então o que acontece. Vamos ver o vídeo. Então aqui está o tubo de vidro. Aqui o bocal dele é um pouquinho mais largo. E aqui dois pedaços de vela, né? Duas velas, parafina. Então, inicialmente, a gente coloca água, né? A gente chama isso de castiçal de vela, né? Com água. Então, vamos colocar a água aqui. E aqui a vela acesa dentro do castiçal. Então, como a vela não afunda, né? Então a chama não se apaga. E a pergunta é, né? Uma questão. Se a vela continuasse acesa, né, ele ia consumindo a parafina, né? A parafina ia sendo consumida, a vela ia ficando menor, né? Então a pergunta é, se a vela continuasse acesa, ela ia boiar mais, quer dizer, né, a parte que estaria fora da água ia subir mais, né? Ia aumentar, ou ela vai afundar, né? A pergunta é interessante, né? Ou seja, se a vela continuasse acesa, ela ia diminuir o tamanho, o peso dele ia diminuir, né? Por outro lado, o empuxo também diminui, porque diminui o volume do líquido deslocado. Então, a pergunta é, ela boia mais ou ela vai afundar mais, né? Então, vamos tirar a prova, tirando essa vela, tirar essa vela. Vamos pegar uma vela mais curta, né? Para ver o que acontece. Essa vela agora é mais curtinha, quase metade do tamanho. Suponhamos que a vela foi consumindo a parafina até ficar metade do tamanho. E a gente percebe que a porcentagem de parafina de vela que fica do lado de cima, né, que não está dentro da água, continua a mesma, né? Ou seja, conforme a vela vai diminuindo de tamanho, o peso diminui, mas o empuxo também diminui, né? Ou seja, o empuxo vai ser sempre maior do que o peso, ou seja, a densidade da parafina vai ser sempre maior do que a densidade da água, né? Então, sempre vai ficar uma mesma porcentagem do lado de fora, apesar das velas serem diferentes, né? Agora, vamos ver outro caso curioso, né? Que é, em vez de usar água no castiçal, vou usar álcool. Logicamente, não vamos tacar fogo, né? Mas só para ver se essa nova situação, né? Agora, em vez de água, tenho álcool e vamos ver o que acontece com a vela. Nesse caso, a vela afunda, né? Exatamente porque a densidade da parafina ela é menor do que, desculpa, a densidade da parafina é maior do que a densidade do álcool, né?
Então, o peso vai ser maior do que o empuxo. Só que lembrando que não é para tacar fogo, não. Bom, aqui outro exemplo, né, da força de empuxo, a força-peso, que é a ampulheta de líquidos, né? Então, aqui eu tenho duas garrafinhas PET, e aqui querosene, nessa parte aqui de cima, essa parte transparente amarelada é querosene, e aqui é água com corante azul, né? E aqui nessa conexão, é uma conexão de PVC, é, a gente fez dois furos, eu tenho dois tubinhos de vidro aqui, né? Então, eu tenho uma conexão, tenho dois tubinhos de vidro aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer quando a gente virar essa ampulheta aí. Aqui mostrando o detalhe, né? E agora vamos virar a ampulheta. Então, por causa dessas duas conexões, né? Então, ah, nós temos aqui agora o líquido azul, né? O líquido azul está descendo por esse tubinho, por um dos tubinhos, né? E o querosene está subindo pelo outro tubinho. Eu tenho dois tubinhos aqui. Aqui são bolinhas de água com corante azul caindo, e aqui são bolinhas de querosene subindo. Então, a densidade do querosene é menor do que a densidade da água. Então, a tendência dele é subir. E a densidade da água é maior do que a do querosene. Então, a tendência dele é descer, né? E como são líquidos que não se misturam, eles formam bolinhas, né, cujas densidades, aqui a densidade da água é maior, então ele cai, aqui a densidade do querosene é menor, por isso ele sobe. E tem que ser líquidos cuja viscosidade seja próxima, né? Querosene com água funciona bem. Se fosse outro líquido, às vezes você não teria bolinhas sendo formadas, né? E provavelmente você não teria esse efeito aqui, né? Então, tem uma ampulheta de líquidos, né? Lógico que a temperatura influencia na velocidade com que esses líquidos trocam de lugar, porque a temperatura altera a viscosidade, né, desses líquidos, e dependendo da temperatura, em vez de formar bolinha, você forma, então, um fluxo contínuo e a ampulheta dura menos tempo, né? Então, essa aqui, então, é uma ampulheta, né, de líquidos que mostra a relação entre peso e empuxo, relação de densidades, né, de líquidos que não se misturam. Bom, agora um outro experimento curioso, né, que é o copo de Pitágoras, né? Esse copo de Pitágoras foi feito, eu fiz em vidro mesmo, né, para ficar mais fácil de você observar. E como é que ele funciona, né? Esse aqui é um sistema chamado sifão, né? É utilizado no sifão de pia, de torneira, de privada, né? Uma privada, por exemplo, ele tem esse formato aqui, né? A gente só vê essa parte onde está a água, mas lá atrás, lá dentro da privada, você tem um sistema assim. Por isso que a privada sempre fica com água ali, né? Então, qual que é a ideia? Ah, Antigamente, o banheiro das residências não ficava dentro da casa, né? Ficava lá de fora. Exatamente porque, por causa do cheiro da privada, do banheiro, né? Então, o que acontece? Deixa eu voltar um pouco, né? Ah, O esgoto desse lado aqui, ó, né? Isso aqui evita que o cheiro volte para casa, para o interior das casas, né? Então você tem a privada, aqui tem o esgoto, e como você tem essa coluna de água, você obstrui a entrada de mau cheiro, né? Do odor do esgoto. Então, essa coluna de água serve como uma tampa. Agora, o que acontece quando você joga água aqui dentro, né? Quando você joga água aqui dentro, essa coluna de água sobe até aqui, né?
E quando ele consegue passar esse ponto, ele cai, né? A água cai. E quando ele cai, ele deixa uma região aqui de baixa pressão, né? E é isso que faz com que o líquido aqui suba, né? O líquido sobe porque aqui criou-se uma região de baixa pressão causada pela queda dessa água que está caindo aqui no esgoto, tá? Então a água cai por aqui, diminui a pressão aqui e o líquido consegue subir essa coluna e se forma o sifão, né? Então aqui eu tenho o copo de Pitágoras, né? Feito em vidro. Então, vamos ver como funciona. Aqui eu tenho o tubo de vidro, aqui tem a conexão, né? E aqui o tubo aberto, né? O cabo desse copo, então, ele é aberto, né? Então, é um sistema muito parecido com o sifão de privada. Então, reza a lenda, né, que Pitágoras inventou esse copo para evitar que as pessoas tomassem muito vinho, né? Não excedessem na quantidade de vinho que tomavam. Então ele inventou esse copo de forma que ele podia tomar vinho até uma certa quantidade, né? Ele podia, o limite era esse, né? Esse seria o limite da quantidade de vinho que você podia ingerir. Agora, se a pessoa fosse gananciosa, ela ia perder todo o vinho, ou seja, se ele colocasse vinho a mais, pronto, todo vinho vai para o santo agora, né? Ou seja, ele perdeu todo o vinho, né? E é o mesmo princípio da privada. A hora que você dá a descarga, essa, essa quantidade de água ultrapassa essa curva e toda essa água que estava aqui, né, vai embora lá para o esgoto. Aqui eu tenho outro copo de Pitágoras feito mais facilmente, né? Usa uma garrafa PET cortada ao fundo dele, e aqui duas tampas coladas e com um buraco no meio, né? Nesse buraco a gente enfia um canudinho de refresco daquelas que você pode dobrar, tá? Então, vamos ver o vídeo para mostrar o funcionamento dele. Então, isso aqui já é um copo mais parecido com o copo original de Pitágoras, né? Essa curvinha está dentro do copo. Aqui está o canudinho, né? É aberto aqui, e faz a curva, né? E é aberto aqui dentro, né? Que mais uma vez a gente pode colocar água, né, até um determinado limite, né? O limite é aqui, antes dessa curva aqui, né? Então, até aqui você podia tomar vinho, né, sem problemas. O problema é quando a pessoa coloca um líquido acima dessa curva. Pronto. Agora, todo o líquido ele vai sair por meio desse sistema aqui, chamado sifão. Então, cria-se uma região de baixa pressão aqui. E aí o líquido sobe, né, e cai e desce por aqui. Pronto. Bem, aqui um outro caso curioso, né, com respeito à hidrostática, que é um barquinho furado, né? Então, como que um barco furado ele pode boiar, né? Ele não afunda. Então, é um sisteminha como esse daqui, né? Ele tem um furo aqui, né? E ele consegue boiar. Então, vamos ver o vídeo. Aqui está o nosso barquinho, né? Tem um furo aqui, tem um tubo de vidro aqui. Vamos ver o vídeo. Ah, lá.
né? Um tubo. Aqui é um reservatório, né, de acrílico. Ele está furado. Então, quando você coloca na água, né, a água vai entrar através desse furo e ele afunda. Se puser ele de ponta cabeça, será que boia? Afunda também. Então, como é que eu faço esse barquinho boiar, né? Então, vamos ver o truque aqui. Tá aqui o tubinho de vidro. O truque é fazer esse tubinho ficar para dentro, olha. Vamos colocar agora na água. Olha, né? Pelo princípio dos vasos comunicantes, né? O nível da água dentro do tubo, ele vai ser igual ao nível da água fora do tubo, né, do barquinho. Então, se eu apertar, se eu afundar, ó, vai entrar água, né? Lógico, porque ele vai ultrapassar o nível de água dentro do tubo. Nesse caso, olha, ele boia. Posso até colocar um peso nele. Por quê? Porque a água não consegue ultrapassar esse tubinho e não entrar dentro do mar. E se eu puser ele de ponta cabeça, será que ele boia? Boia também. Então, agora tem o ar que está aprisionado aqui dentro do barquinho e não consegue sair, né, por causa desse tubo. Então, esse é um caso curioso que um barco, mesmo furado, ele pode boiar. Outro efeito interessante da hidrostática é o golpe de ariete, né? O golpe de ariete ou water hammer, né? O martelo d'água. Então, eu tenho um tubo de vidro e dentro desse tubo a gente colocou água, né? E foi feito vácuo, ou seja, a gente tirou o ar que está aqui dentro, né? E quanto de ar que você tira? Bom, você vai tirando o ar, aqui começa a ter uma ebulição, né? Porque você tem bastante ar dissolvido na água, né? Então começa a entrar em ebulição. E quando parar essa ebulição, aí a gente fecha, né? Sela o vidro, né? Através do maçarico. Então aqui eu garanto que tem a água e praticamente tudo aqui é vapor de água, né? Não tem ar, né? Eu tirei todo o ar praticamente com uma bomba de vácuo, né? Então, quando você faz um movimento brusco para cima, certa quantidade de água, né, pela quantidade de movimento que ele adquire, ele tende a subir, né? E quando você para esse tubo, essa coluna de água, ele tende a descer, né? Só que quando ele sobe, ele deixa aqui um vazio, né? E esse vazio não é ar, é vapor de água que se forma devido à queda da pressão, né? Que quando você sobe essa coluna, aqui vai se criar uma região de baixa pressão. E essa baixa pressão vai gerar vapor de água, né? Então, parte do líquido vai virar vapor aqui, vai formar esse gap, né? Vai gerar um vazio aqui, que é vapor de água, mas quando você para, esse líquido tende a retornar, né? E no retorno, a compressão vai fazer com que esse vapor vire água de novo. Então, vai ter um golpe, ou seja, água com água batendo. E essa água com água batendo vai gerar, então, um, uma onda de choque, né? Vai ser um ruído, né? Um barulho que a gente pode ouvir daqui a pouco. E aqui, para mostrar, né? As duas fases aqui da água, né? Então, tem a água e tem o vapor de água, né? Então, eu tenho o vapor e tenho o líquido, tá? Então, eu tenho essas duas fases aqui nesse vidro aqui, né? O líquido e o vapor. Porém, se eu pegar esse conjunto todo e colocar num congelador de uma geladeira ou fazer um resfriamento, eu vou fazer com que parte desse líquido vire sólido, ou seja, parte do líquido vire gelo, né? Então, quando tiver uma situação que eu tenho
um pouco de líquido, um pouco de o vapor e um pouco de gelo, eu tenho as três fases ao mesmo tempo, né? Então, eu vou conseguir chegar no ponto triplo da água, né? Que é exatamente esse ponto que ocorre numa determinada pressão muito específica e numa determinada temperatura muito específica, tá? Então, esse é um ponto especial que a gente pode utilizar para calibrar termômetros, por exemplo, né? Então, você pode usar isso aqui, resfriar, a hora que aparecer gelo, tiver vapor, tiver líquido, tudo ao mesmo tempo, eu posso colocar aqui um termo para alguma coisa para calibrar a temperatura, né? Que é uma temperatura muito bem conhecida, né? No caso da água e em qualquer outra substância. Bom, mas aí vamos ver o efeito do water hammer, né? Quer dizer, o martelo d'água, que é o golpe de Ariete, né? Então vamos ver. Aqui temos tubo, água e aqui é vapor de água. Então vamos dar uma chacoalhada para ver esse efeito do martelo d'água. A gente pode ouvir um barulho, né? Tec. Então isso é chamado golpe de Ariete, que quando ocorre em grandes colunas de água pode ser suficiente para arrebentar encanamento, né? De um golpe, se eu fizesse com muito mais rapidez, você pode, inclusive, estourar o vidro. Dá para ver que é só água que está aí, né? Então, essa batida, esse som que a gente ouve, nada mais é do que água com água batendo, né? Dando criando essa onda de choque. E agora vamos ver isso em câmera lenta, que é bem interessante, né? Então, em câmera lenta, a gente pode observar aquela formação do gap, a formação do vapor de água entre duas colunas, né? Então, câmera lenta. Então, a gente, ó, forma-se aqui o vapor de água, ele aparece e logo desaparece. E quando desaparece, a gente ouve o barulho. Esse aqui é o barulho chamado golpe de Ariete. É o ruído, ele é aumentado, né? É, então, esse é um outro efeito curioso, né, da hidrostática. Bom, aqui vamos ver um outro efeito interessante, né, relacionado com empuxo, né, que é a gangorra de água, né? Então, um reservatório com água, né, aqui eu tenho um fulcro, né, quer dizer, um ponto de apoio, como se fosse uma gangorra, e aqui um barquinho com um peso. Então, será que se eu puser o peso aqui, será que ele vai tombar para esse lado ou não? Então, vamos ver aqui essa gangorra de água. Então, aqui está o nosso reservatório. É um reservatório de vidro, só que tem essa pequena separação aqui no meio, né? Só que essa separação, ela tem um contato entre de um lado e do outro, quer dizer, ele não é totalmente fechado, né? Ele é feito simplesmente para que a água escorra de um lado para o outro de forma mais lenta. Esse tipo de sistema ele é bastante importante, por exemplo, em caminhões-tanque, né? Um caminhão-tanque, por exemplo, você não pode ter um reservatório de água ou do líquido inteiriço, né? Quer dizer, se o caminhão faz uma curva ou dá uma brecada muito brusca, todo líquido ele pode ir de um lado para o outro muito rápido e pode prejudicar a estabilidade do caminhão, né? Então, por isso que existem vários tanques, né? Todos interligados, mas de forma que o líquido não vá muito rápido de um lado para o outro. Então, é por isso que eu fiz essa pequena barreira, né? Então, o líquido, quando vem por aqui, ele vai, mas vai de forma lenta. Por que que eu fiz isso na gangorra? Porque se eu não tiver isso, é muito difícil de você estabilizar a gangorra, né?
Porque a água vindo desse lado, ele tomba muito rápido por esse lado aqui. Se ele for muito para cá, ele toma do outro lado. Então, ele vai ficar difícil de estabilizar. Então, tendo essa barreira, como o líquido vai mais lentamente de um lado para o outro, fica mais fácil de estabilizar a gangorra, né? Então, vamos ver aqui o vídeo. Então, mais ou menos aqui o ponto do centro de massa. Se eu fazer força, lógico, ele vai tombar. Então, agora, com cuidado, nós vamos colocar água. Aqui é água com corante, para ficar mais visível. Então, tem conexão, né, entre os dois lados. Então, a mesma quantidade de água de um lado do outro, então você tem equilíbrio. Aqui é só para mostrar, então, que tem a conexão aqui, ó, né? Então, a água pode ir de um lado para o outro. Mas essa barreira faz com que a água não vá muito rapidamente de um lado para o outro, né? Então, você consegue estabilizar mais facilmente. Bom, vou pegar uma pedra, né? Logicamente, se eu puser a pedra desse lado, vai ter um torque a mais e vai fazer esse coisa girar, né? Vai fazer essa gangorra. Agora, como é que eu faço essa pedra, colocar a pedra desse lado, sem que a gangorra tombe? Então, olha a saída. A saída é colocar um barquinho e colocar a pedra dentro do barquinho, mas sem que o barquinho toque o fundo. Nesse caso, olha, a gangorra não tomba. Opa, tombou, mas é porque eu fiz muito rápido. Gerei um impulso a mais ali, né? Então, eu tenho que colocar muito devagar. Tá? Em qualquer ponto que você coloca, ele estabiliza. Tirando bem devagar. E agora vamos mostrar um outro barquinho, só que esse barquinho agora ele tem uma entrada de água, né? Quer dizer, ele tem uma fenda, né? E conforme ele afunda, a água pode entrar por ali. Vou colocar de novo a pedra ali, né? Só que agora quando afundar, a água vai poder entrar por ali. Então, por enquanto ele está boiando, boiando, mas conforme a água entra, aí nesse caso ele vai tombar. Tá aqui mais uma vez, mostrando aqui o barquinho. E eu vou colocar a pedra devagar. E aí a gangorra não toma. Então, o que está acontecendo aqui, né? Acontece o seguinte, que conforme você coloca a pedra no barquinho, esse barquinho vai deslocar uma certa quantidade de água, né? E essa quantidade de água que ele deslocar é exatamente igual ao peso desse conjunto aqui, né? O peso da pedra e do barquinho. Então, você tem um equilíbrio da força de empuxo com a força peso. Só que a quantidade de água que ele deslocar, ele vai ser mandado para cá, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, o nível tem que ser igual, né? Pelo princípio lá dos vasos comunicantes, a quantidade de água, o nível da água tem que ser a mesma para os dois lados, porque tem aqui uma comunicação. Então, a quantidade de água que ele deslocar vai ser mandada para cá, que vai fazer, então, um contrapeso, né, para esse peso a mais que você colocar aqui.
tá? Então, é por isso que ele não toma, tem um equilíbrio, né? Então, a água vai ser deslocada, mas vai ser deslocada para o outro lado. E vai compensar, então, o peso desse conjunto aqui, mar com mais pedra. Outro efeito interessante é o bebedouro de passarinho, né? O bebedouro de passarinho é bem simples de montar, uma garrafa PET. Então, deixa eu voltar aqui, né? Só para mostrar esse experimento. Então, uma garrafa PET foi cortado aqui, né? E a gente afundou essa parte aqui do plástico para dentro. E aqui foi colado um outro pedaço de plástico, de forma que essa parte aqui fique acima, né? Essa parte aqui de fora fica acima dessa parte de dentro, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou colocar água através desse buraco. Tá aqui a água. E agora nós vamos virar. Curiosamente, a água não cai. Então, aqui, a gente pode ver que está aberto, ó, dá para até colocar o dedo ali. E tem água aqui, então. Então, mais um exemplo de pressão atmosférica agindo sobre essa superfície. A gente pode colocar o dedo, ver que ali é molhado. Então, você pode usar ele como um bebedouro de passarinho, por exemplo, bebedouro de gato, né, cachorro. Aqui eu tenho ar, só que conforme eu virei, esse arzinho aqui que está aqui ficou com uma pressão um pouquinho menor do que a pressão atmosférica, né? E como a pressão aqui é menor, você com isso fez segurar toda essa coluna de água aqui, ó. Agora, quando você abre a tampa, logicamente a pressão atmosférica aqui se iguala, né, dos dois lados e por gravidade a água cai. Aqui eu tenho outro exemplo de um experimento usando pressão atmosférica e pressão hidrostática. Bom, então era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo sobre hidrostática, né? Nós vamos fazer mais outras aulas, agora envolvendo assuntos diferentes. Bom, era isso então, pessoal. Até breve.